Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Aleluia. Hoje é o segundo dia da campanha. Tá ligado, hein? Glória a Deus, aleluia. Hoje é o quarto dia dessa campanha. Não mudamos o nome da campanha ou do nosso propósito de terça-feira, clamor pelas causas impossíveis. Porém, estamos num trabalho, numa visão, ou seja, em um princípio que nós falamos com vocês esses dias sobre que Deus não negocia princípio. E eu vejo, como disse para vocês, que muitos de nós sofremos porque passamos por cima de alguns princípios. Não obedecemos a alguns princípios. E se você for observar, tem princípios que são mais fortes, mais poderosos do que um mandamento. Então note bem que nós estamos nessa visão, querido. Não é para fazer movimento. Nunca trabalhei com movimento. Sempre trabalho com a palavra de Deus que salva, que cura e que liberta. Amém, amados? Não trabalho para movimento. Se eu trabalhasse para movimento, eu estaria só aqui em cima de campanha de cura, de libertação, de prosperidade e tudo mais. Não. Nós trabalhamos com a palavra de Deus que salva, cura e liberta. Ô, irmã Noralina, pode sentar, minha santa. Glória a Deus. Amém, amados? E hoje é o quarto dia. Fizemos 3, tem mais 3, hoje é o centro. Amém, amado? De um número 7. Diga comigo, pilar central determina a resistência de uma obra. Hoje eu posso pensar que quarto dia é o pilar central de toda essa campanha. Por quê? Porque eu fiz 3, tenho mais 3 ainda para realizar. Mas a partir de hoje, se você esmorecer, você perde o restante. Hoje, quarto dia é o pilar da tua resistência. Porque daqui para frente, muita gente começa a esmorecer. Ah, não sei se vou, não sei se fico. Ah, não sei se está valendo a pena, porque a luta aumentou, porque o problema não resolveu. Ah, se fosse assim. Ah, se fosse assim, tudo se resolvendo no estalar de dedo. Eu queria que fosse assim na minha vida. Quem não quer? É ou não é verdade? Você não quer que as coisas se resolvam, deita hoje, cheio de problema, e amanhã já amanheça tudo resolvido, sim ou não? Só não pode desejar que alguém faça pix na sua conta de forma errada. Para resolver problema. Mas é normal a gente deitar e esperar que o amanhã seja melhor, sim ou não? Porque nós vivemos por fé e esperança, sim ou não? E a espera, diz a palavra de Deus, Paulo dizendo, a espera não pode matar a esperança. E ainda que Deus nos faça esperar, tenhamos paciência para esperar, fé para continuar, amém, amado? E palavra de Deus no coração e na boca, confessando o que Deus está fazendo, o que Ele já fez. Hoje, em nome de Jesus, eu quero fazer esse apelo para você. Não desista de você. Não desista da sua família. Meu irmão, como é que chama? Cardoso. Que legal te ver aí. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Amém? Amados, é interessante você parar e pensar nisso. Porque a Bíblia vai dizer que os que desistem não são dignos de vitória. A Bíblia diz que aqueles que retrocedem não alcançarão nem misericórdia. Amém? Então note que se eu estou aqui já há 3 dias, hoje o meu quarto dia, eu tenho que ser forte, resiliente, banir do meu ouvido as vozes do contrário, ou do negativismo, ou daquilo que a gente vê, que muita gente ouve na alma e depois desiste. Você está fazendo o quê? Já são 4 dias, Mas eu fico pensando quando Jesus chega diante do túmulo de quem mesmo? Lázaro. Quantos dias que ele estava lá enterrado? 4 dias. E Jesus gritou o que para ele?
chamou ele por nome e ordenou: saia para... Talvez seja hoje que Deus vai chamar o teu nome e vai dizer: sai para fora. Talvez é hoje que Deus vai chamar o seu nome para você sair para fora. Aleluia. Sai para fora dessa redoma de desânimo, de destruição, essa redoma de pessimismo, de miséria, de negócios que não dão certo. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa: não reclame. Na hora da sua dificuldade, adore. Na hora da sua pior prova, adore. Oh, engrandeça o Senhor, porque aí está o segredo de confiança. Porque quando eu confio, eu não reclamo. Quando eu espero com confiança. E se assim acontecer, Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Ele é poderoso para nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos, porque o poder dele opera em nós e através de nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode aplaudir se quiser, mas aplauda ele. E se for para ele, tem que ser o melhor. Aleluia. Provérbios capítulo 1, verso 1 e 2, por favor. Melhor, Provérbios capítulo 5, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Eu quero meditar a partir daí com você. Eu dou risada comigo mesmo lá em casa, falo com a minha esposa. Desde o dia que nós entramos nesse tema, claro que a gente faz um esboço. Eu não consigo sair do esboço que nós colocamos desde o primeiro dia, e eu dou glória a Deus por isso. Porque se Deus tem que tratar conosco, então será assim. Amém, amado? Talvez usando algumas palavras repetidas, porque a repetição te traz à memória o que você ouviu lá atrás. E a repetição te faz também memorizar, sim ou não? Se você quer aprender um pouquinho de onde estão os livros da Bíblia, pega o índice, vai lendo para você mesmo em voz alta. Quando o pastor falar assim, abra em Esdras, você não vai ter dificuldade, você vai lembrar onde ele está. Ou seja, a repetição de hábitos, quando você menos espera, você está repetindo até de forma automática. Quem aqui já pensou em sair da sua casa ou para um lugar de moto, de carro, de bicicleta, e você fala: acho que eu vou passar por lá porque eu tenho que passar na casa de alguém, alguma coisa. E de repente você está fazendo o mesmo trajeto habitual. Quando você vê, você fala: puxa vida, eu tinha que ir lá. Eu falei que ia passar por lá. Mas você está tão acostumado com aquele trajeto que já está na sua memória, e uma bobeirinha que você faz, você continua naquele trajeto e não vai aonde você queria ir por outro caminho. Vou perguntar de novo: já aconteceu isso com alguém aqui? Ixi, várias pessoas. Então note, por que isso acontece? Porque o seu cérebro está condicionado àquele caminho, porque você repete ele todos os dias. Então quando você começar a repetir para você: sou filho de Deus, sou filha de Deus, sou mais que vencedor, não nasci para perder, não nasci nem para empatar. Eu vou romper com essa dificuldade. E todo dia você vai botando isso dentro do teu coração. E isso que você vai botando na sua mente e no teu coração vai se tornando uma realidade. Porque por mais que a situação seja complicada, dentro de você está assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. Ninguém vai me tirar do propósito. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Filho meu, atende a minha sabedoria. Não é eu que sou seu pai, aqui é Deus. Amém? Então olha o convite dele: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o... Então você vai continuar se amaldiçoando, dizendo que não dá, dizendo que é um monte de tonteira. O problema é seu. Verso 11. Eu não vou ler o versículo anterior, porque você vai ficar até meio assustado. E gemas no teu fim, quando você não guarda na tua boca a sabedoria de Deus. Pode acontecer isso com você. Então você vai gemer no teu fim. Quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas:
como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Tem uma tradução que vai dizer, e do ajuntamento dos santos. Em nome de Jesus, nós estamos na tua presença. Ó querido Deus, é o 4º dia dessa campanha. E eu não posso fazer nada no coração de ninguém, não posso mover nada em favor de ninguém na questão mudança de vida, de pensamentos. Mas eu sei que tu podes por meio do teu Espírito Santo. Eu sei que tu podes, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar o seu Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, meu ajudador, meu ensinador. Porém eu sei que não é só meu, é de todo aquele que crê e busca e espera. Ó Espírito Santo, então nesse momento que nós vamos adentrar pela tua palavra, que também é a chamada de tua espada, que vai até a divisão da alma, de juntas e medulas, apta para ensinar, discernir. Ó Senhor, a tua palavra é tudo que nós precisamos nessa terra, porque um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, onde também a tua palavra não passará, porque passará os céus e a terra, mas essa palavra santa não passará. Ó querido Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora tenha toda liberdade em minha vida agora para ministrar a palavra. Espírito Santo, eu te convido como foi prometido por Jesus Cristo, que o Senhor viria para nos ajudar, nos ensinar, nos consolar e trazer para nós sabedoria. Então eu te convido para trazer isso agora, não só para a minha vida, para ministrar, mas para toda a congregação, para que ela possa sair daqui hoje, vivendo essas coisas maravilhosas que tu tens. Oh, aleluia, para todo aquele que crê e te busca. Ó Espírito Santo, fala conosco, traz para nós um frescor da tua palavra, traz para nós o ânimo, oh aleluia, que está em tua palavra, que está em tua pessoa, porque é o Senhor que nos esforça, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que nos põe de pé, é o Senhor que faz aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Quando cremos, o Senhor faz. Então faça, Senhor, faça nessa noite, faça o que o Senhor quiser fazer. Ó Espírito Santo, e fique à vontade para operar milagres aqui, fique à vontade para operar renovos aqui, fique à vontade para quebrar cadeias, abrir portas, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço. Também peço agora que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor desse templo, dentro desse templo, por cima desse templo, nas entradas desse templo, para que nenhum demônio, Senhor, ache liberdade na vida de alguém aqui, Senhor, para entrar dentro desse templo e fazer com que essa pessoa fique desatenta, ou que não entenda a tua palavra, ou que comece a sofrer de sono profundo para dormir na poltrona. Não quero isso acontecendo, Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra, ó Deus querido, possa trazer ânimo, força e fé para cada coração aqui nessa noite, e que possamos sair daqui revigorados, fortalecidos na fé, em um nome do Senhor Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Aleluia. Queridos, nós sabemos o quão é maravilhoso servir a Deus. Muitas pessoas costumam dizer que é difícil ser cristão. Eu vejo uma contradição muito grande nisso tudo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos, ou diz ao contrário, vai dizer que os mandamentos de Deus não é pesado para se obedecer. E ainda vai dizer para nós que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, até mesmo quando não sabemos nem como orar, Ele vem e nos ajuda a orar, e ainda mais intercede por nós. Olha para o irmão do teu lado e diga para ele: não há desculpa. Não há desculpa, porque toda providência em nossa vida vem do céu, toda providência em nossa vida vem da glória de Deus.
E quando eu creio nessa providência, eu creio nessa glória, quando eu creio naquilo que já foi liberado para mim, então não tem como eu parar ou desistir ou arrumar uma desculpa para não praticar a palavra. E aqui o que nós lemos: atende a minha sabedoria, Deus te convidando, a minha razão inclina o teu ouvido. Porque diante de Deus ninguém tem razão de nada, ninguém tem razão para dizer: ah, o Senhor não me deu, então eu estou parando, ah, o Senhor não fez, então eu estou parando. E ninguém vai entender a mente de Deus e como Ele trabalha. Amém, amados? Por quê? Porque eu vou te contar um pequeno testemunho. Ontem uma menina escreveu um textão muito grande para mim, uma menina lá do Aporé. Ela convidou uma amiga dela para estar conosco no culto. E essa menina foi para lá na quarta-feira. Não essa passada, na retrasada. Essa menina foi. Eu falo menina, mas é uma senhora casada, com um problema muito sério de sangramento. E os médicos falando que não teria como tratar, a não ser talvez por uma cirurgia. Agora note bem. Ela chega lá a primeira vez, meio que assustada, ressabiada, porque não tem costume de entrar na igreja de crente. Então Deus me leva até onde ela está, chama a irmã, bota a mão no ventre dela e a gente ora com ela. E a palavra que a irmãzinha me manda é: ela está maravilhada, maravilhada, porque é católica roxa, porém Deus fez um milagre na vida dela. Oh, aleluia! Secou-se a hemorragia para a glória de Deus. Amados, talvez ela chegou lá igual nós chegamos aqui, talvez um pouco diferente da sua postura, porque ela chegou de primeira vez, chegou acanhada talvez, de fato, não é talvez, ela chegou acanhada. Logo que começou os louvores, a gente percebeu, ela foi se soltando, e eu vi lágrimas nos olhos dela, ainda no louvor. Então note bem, a pessoa, ela não se importou mais com ninguém do lado dela, ela começou a crer, através da música ou da adoração, ela começou a entender que Deus era capaz de mudar a história dela naquela noite. E de fato mudou. Amém, amados? Então, o que é que eu preciso ter, principalmente vocês que já conhecem a palavra de Deus mais de 6 meses, 1 ano, 2 anos, mais disso? É que você não duvide daquilo que Deus já falou a nosso respeito. E eu quero colocar para vocês algo que eu coloquei aqui no domingo de manhã para nossos obreiros. Foi um dia maravilhoso. Começamos 8 horas da manhã com o café da manhã e terminamos praticamente 5 horas, ainda tinha gente aqui, né, arrumando a igreja para o culto da noite. Queridos, foi um dia inteiro de imersão aqui na palavra de Deus. E pessoas saíram daqui renovados, maravilhados, para a glória do Senhor. Amém, amados? Eu quero começar então, essa pequena introdução que foi dada. Eu quero te apresentar 3 tipos de pessoa. Eu gostaria muito que você se enquadrasse em alguma delas, e se não se enquadrar, glória a Deus. Por quê? Porque se você não se enquadrar, eu vou dizer glória a Deus. Mas se você se enquadrar, eu vou dizer glória a Deus também. Sabe por quê? Porque se você se enquadrar em algumas dessas situações, é sinal que você está aqui precisando do socorro de Deus. E Ele tem para te dar. Louvado seja Deus. Amém? Primeiro tipo de pessoa é alguém que está com desejo de cumprir os princípios. Tem alguém aqui com vontade de cumprir os princípios da palavra de Deus? Tem alguém? Mas não conhece exatamente quais são eles. Ela é considerada uma pessoa ignorante no sentido de conhecimento. Não ignorante, uma pessoa bruta, brusca, não. Na questão de conhecimento, ela é considerada uma pessoa ignorante. Porque está na igreja, todo culto, está aí buscando, mas buscando o quê? Lembra do texto que nós lemos hoje? Se nós não buscarmos o conhecimento, não estaremos avançando com confiança para aquilo que almejamos. Porque o conhecer, o saber,
é o segredo. Amém, amados? O conhecer, o saber é o segredo do sucesso de muita gente. Você tem algum instrumento para tirar sangue lá no seu carro? A irmã, não? E se eu te pedir para você buscar lá na sua casa, lá você tem? Tem? Tem lá? Ótimo. Eu vou pedir para ele lá então, e eu vou pegar esse instrumento. Eu vou pegar um candidato para me tirar sangue aqui hoje. Quem é esse candidato aí? É eu que vou tirar. Vou enfiar a agulha na sua veia lá e vou tirar sangue. Você se candidata? Não? A Maria se candidata. Ô glória! Oh, queridos, preste atenção. Eu estou falando de conhecimento. Amém, amados? Como ela está dizendo que pode buscar lá na casa da mãe dela, lá tem, eu pego e vou tirar sangue de alguém. Ótimo. Mas será que eu estou habilitado? Será que eu vou conseguir? Eu fui aplicar a vacina na minha cachorra, rapaz. A injeção entrou de um lado do couro, saiu do outro. Deu uma dó. É normal. Porém, a irmã ali é habilitada. A Amanda também. Você tira sangue, você dá injeção nos outros lá. Só injeção na veia. Então, queridos, quando você tem o conhecimento daquilo que você quer fazer e está fazendo, então fica tudo mais fácil a realização de tal tarefa, sim ou não? Agora, quando eu não tenho conhecimento, não adianta eu querer me atrever a fazer, que eu posso causar algum dano para alguém e a mim mesmo, sim ou não? Preste atenção, porque nós estamos trabalhando essas terças-feiras, irmãos, para destravar sua mente. É mudança de mente, para que você possa desfrutar da boa, da perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas se não mudar aqui, nada na sua vida vai acontecer de legal. Então essa pessoa, ela pode ser considerada ignorante, porque ela tem até vontade de conhecer os princípios e aplicar na sua vida, porém ainda não os conhece. Portanto, se não conhece, o que a pessoa que tem vontade de conhecer dos princípios tem que fazer? Buscar o conhecimento, estudar. Amém, amado? Glória a Deus. Então, se você fala que tem vontade de conhecer para obedecer, mas também não pratica a busca, então você está mentindo para você mesmo. Segundo tipo de pessoa, é aquele, ou é a pessoa que conhece os princípios. Ela até conhece. Ela conhece o caminho certo, sabe que só há uma verdade, sabe que precisa ser fiel no casamento, nos contratos, ser honesta em tudo que faz. Enfim, ela sabe de todos os princípios, mas não os pratica. Essa pessoa é considerada uma pessoa rebelde. Porque todo aquele que sabe o que é certo fazer e faz o que é errado é rebelde na presença de Deus. E o rebelde merece couro, diz o Senhor, não é eu não. Merece taca. Jesus fala na sua palavra. O próprio Deus fala que, o burro tem que levar a chicotada. Agora, é um burro porque não aprende? Não. É um burro porque não sabe nada, porque tem déficit? Não. É porque não se esforça para aprender. Conhece agora, mas não pratica. Quem está me entendendo? Está tudo bem até aqui, queridos? Daqui a pouco a gente muda a dinâmica. Glória a Deus. O terceiro tipo de pessoa é o cego. Pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Amém? O terceiro tipo de pessoa é o cego, à beira do precipício, está à beira de uma tragédia. Essa pessoa é aquela que conhece os princípios de forma superficial e acha que sabe tudo, e não tem vontade de conhecer profundamente para não ser obrigado a cumpri-lo. Porque tem gente que fala desse jeito: pastor, sabe por que eu não vou na igreja dos crentes? Por quê? Porque depois que a gente vai lá, a gente começa a saber de umas coisas, aí parece que dá um peso na gente, a gente fica meio que acusando a gente mesmo, sabe? Eu falei, mas os pastores acusam, eu acuso. Não é isso não.
é que quando a gente começa a ouvir e não praticar, parece que fica um peso. Então você prefere não saber, e mesmo não sabendo, você acha que você vai ser salva? Uai, eu já não sei mesmo. Uai, então Deus vai me condenar que jeito? Porque você não procurou entender. E o único caminho é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Amém? Então o princípio da salvação é quem? Jesus. Amém, amado? Mas para entrar nesse princípio eu preciso me arrepender dos meus pecados, pedir perdão dos meus pecados e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso não é religião. Isso, além de ser mandamento, é um dos maiores princípios que eu encontro na palavra de Deus. Porque se eu não tenho Cristo, eu não tenho o céu. Se eu não tenho Cristo, eu não tenho Deus como meu Pai. E se eu não tenho Deus como meu Pai, então automaticamente eu não sou herdeiro de nada que pertence a Deus. Porque só tem direito à herança quem é filho. Amém, amados? Só herda o bem quando a pessoa é filho. E Deus nos tem como seu filho por causa do sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Deus nos tem como seu filho somente por causa do sangue dele. E quando eu aceito Jesus, o sangue dele vem sobre mim, me lava, me purifica. Amém, amado? E vai acontecer três coisas de forma instantânea. Ele te justifica, ele te santifica e te regenera de todos os pecados passados. Porém, essa última, ela é progressiva, porque todo dia nós falhamos e todo dia nós precisamos ser regenerados pelo sangue, pela palavra. Por isso nós viemos à igreja sempre, toda semana, para ouvir e cada dia nos alinharmos com a palavra. Amém, amado? A regeneração, ela é instantânea, porém também ela é progressiva. Amém? Portanto, ser santo e justo é agora, de uma vez, a não ser quando eu abandono a fé, que eu desprezo o sangue, aí então eu volto nos meus pecados passados, volto a ser aquela pessoa pecadora, e o sangue de Jesus não vale mais nada sobre a minha vida, porque eu conheço, sei, mas não pratico mais a palavra e a verdade, deixo de cumprir os princípios, então automaticamente eu perco o direito de ser salvo, por minha escolha. E ele fica lá chorando, tipo assim: volta filho, volta filho, volta filho. Mas a gente endurece o coração e não volta. E se não voltarmos, não há como ser salvo. Não tem jeito. Então, o terceiro tipo de pessoa é esse: é alguém à beira de um precipício, alguém que conhece, alguém que sabe, é uma pessoa que tem tudo para ser um exemplo de pai, um exemplo de mãe, exemplo de filho, exemplo de patrão, exemplo de funcionário, mas não é nada. Prefere ser um pai de qualquer jeito, prefere, uma vez eu falei sobre isso, que tem muitos filhos órfãos de pais vivos. Pai que não dá atenção. E a palavra de Deus vai aplicar esse princípio para nós como família, que devemos dar atenção aos nossos filhos para educá-los. Amém, queridos? Muitas mães que também não dão muita atenção para os seus filhos, desde pequeno, esquece até a hora de dar comida para a criança, esquece de prepará-lo para ir para a escola, perde a hora, começa a faltar demais. Acho que lá em Aporé não tem assim não, tem? Tem lá ou não? Falta demais, criança que perde a hora, mãe não leva, tem? Então preste atenção, querido. São filhos órfãos de pais vivos. Porém acontece a mesma coisa às vezes no casamento. A esposa é viúva de marido vivo. E tem muitos esposos que é viúvo de mulher, esposa viva. Porque não se encontra, não tem tempo.
só quer na hora da intimidade. Aí a esposa recua. Fala um monte de baboseira ainda dentro de casa. Como é que pode alguém viver feliz num clima desse, num ambiente desse? Como pode alguém ser feliz numa casa, com um casamento desse jeito? Não tem como, tem? Não, porque tem que ser recíproco o meu tratar com a pastora e o dela para comigo. Tem aqueles dias, no meu caso, no caso dela, às vezes a gente está tão concentrado na palavra de Deus, estudando, orando, jejuando, então não que a gente deixe de dar atenção, mas é um dia que você não está tão próximo, tão ligado. Mas não pode ser todo dia assim. Quem está me entendendo? Não pode ser todo dia assim. Eu preciso atender as necessidades dela, não só na área da intimidade, mas de parceiro, de companheiro, de ouvir, trocar ideia. Amém, amados? Está ali presente. Eu sou o marido, eu sou o cabeça. Eu preciso saber como ela está para eu poder ajudar. E agora que nós entramos em uma dinâmica diferente, se Cristo é o cabeça da igreja, Ele sabe mais do que eu os problemas da minha esposa, Ele sabe mais do que eu os problemas que ela enfrenta, e Ele sabe mais do que você mesmo, do que você precisa, onde você precisa ser ajudado. Mas escuta, acontece nos casais e acontece da igreja para com o Senhor dela. Não há diálogo, nem entre casais, filhos, pais e mães, e assim tem acontecido muito dentro da igreja. Não há diálogo de filhos para com o pai. Então as pessoas acham que tudo vai acontecer de forma automática, e não vai. Precisamos gerar essa intimidade, precisamos fortalecer a comunhão, para que gere mais intimidade, para que gere mais companheirismo. E quando eu clamar, Ele vai me ouvir, diz a palavra, louvado seja Deus. Quando eu clamar, Ele vai me ouvir, porque eu gerei intimidade, eu tenho um diálogo com Ele diário. Eu não preciso orar 3, 4 horas, querido. Eu preciso no mínimo, para ser pouco, tá bom? Uns 20 minutos. Eu vou gerando aquela intimidade todo dia de manhã. Eu não saio às pressas, eu não corro para fazer as minhas coisas. Antes eu procuro o dono de todas as coisas, louvado seja Deus. Se você quiser ter uma vida vitoriosa, se você quer ter uma vida de sucesso, uma vida de saúde, uma vida de prosperidade, então procura primeiro desenvolver um relacionamento com Deus, porque esse relacionamento vai te levar para um lugar de intimidade. A palavra chama isso de, tem a câmara, quarto simples, e a recâmara, o lugar mais reservado, que é só para aquele que tem intimidade com a sua noiva. E Ele vai dizer: eu te levarei para a minha recâmara, aleluia, em quarto perfumado eu te conduzirei, onde agora acontece a maior intimidade do Pai com os seus filhos, é atender às suas necessidades. Por quê? Porque houve intimidade, houve adoração, houve, aleluia. Oh meu Deus, espero que você saia daqui hoje, como eu disse esses dias, voando com asas como águia. Meu Deus, meu Pai amado, Eclesiastes 11:4, por favor. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá ou cegará. Ou seja, eu estou olhando para os meus problemas e tomo de fato como meus problemas. Então, se a vida, ou melhor, o princípio da vida é de semeadura e colheita, o que eu estou plantando no reino de Deus, ou o que eu estou plantando para ter essa intimidade com Deus? Porque ninguém vai colher aquilo que não. Erva daninha, você planta na sua casa, carrapicho, mas ela
E tem muita erva daninha no nosso coração, bloqueando a nossa intimidade com Deus, de buscá-lo. Tem muita erva daninha, muitas pragas em nossas vidas, que precisamos arrancá-las, para dar lugar ao crescimento, ou melhor, para receber, como agora, uma boa semeadura, que é a palavra de Deus, para que essa palavra cresça no seu coração, no seu entendimento, para que você confesse essa palavra, para você não mais ficar olhando para o problema, para você não ficar mais olhando para os dias da dificuldade, mas é que você agora vai esperar o dia da colheita, porque você vai fazer o que é certo para poder colher as bênçãos de Deus. Fica olhando para o problema, fica olhando para a tempestade que está acontecendo na sua vida. Irmão, quem nunca teve dificuldade? Quem nunca teve problemas que causou medo? Eu já tive problemas que me causou medo, porém eu não dei lugar ao medo, eu dei lugar à fé. Amém, amados? Me lembro de cada situações que, meu Deus do céu, situações complicadíssimas, que ainda que eu olhasse para um lado e para o outro, eu não conseguia pensar e ver uma saída. Então o que eu fazia? Eu ia para o joelho, eu ia orar, eu ia clamar a Deus que me chamou, eu ia clamar o meu Pai. E essa intimidade não era naquela hora da dificuldade, essa intimidade estava sendo gerada já há algum tempo. Eu tinha intimidade com Ele, porém eu cheguei um momento que eu estava na hora difícil, e nessa hora difícil eu pude clamar, e Ele me ouviu. Sabe por quê? Eu não olhei para a circunstância do momento, eu não relativizei a situação. Eu falei, isso não é comigo, isso aqui para mim não é relativo a alguma coisa essa ou aquela, não. Isso aqui é uma cilada do inimigo, ou Deus permitindo para que eu aprenda. Então, meu Deus, eu estou aqui e vou vencer. Aí eu fiz como Davi, cercado pelos seus inimigos. Elevo meus olhos para o monte. De onde vem? Ai, vai vir do pastor hoje à noite. Ai, o pastor vai orar para mim e meus problemas vão ser resolvidos. É assim? Oh, aleluia! Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Nele precisa estar a nossa confiança, nele precisa estar a nossa esperança, nele precisa ser fundamentado os nossos sonhos. Você pode planejar e sonhar, é um direito seu. Porém você pode levar 5, 10, 20 anos para alcançar alguma coisa. Mas quando você começa a planejar, e Senhor, está aqui meus sonhos, estão aqui meus projetos definidos, não é de qualquer jeito. Eu contei para vocês a história do pastor Pão Show, pastor da maior igreja do mundo, 800 mil membros. Contei não? Então escuta essa. Ele começa na Coreia, está lá a igreja maior do mundo. Ele começa a evangelizar as pessoas. E difícil evangelizar, difícil. O evangelho ainda não era normal ser pregado nas casas, em lugar nenhum. Então ele começa a pregar e descobre uma pessoa, uma família que dá ouvido. Então ali ele estabelece uma célula e começa a pregar o evangelho ali. E dali começa a espalhar, as pessoas pedindo oração, e ele vai fazer visita. Porém chega o dia que ele não aguenta mais, é muita coisa para se fazer. E ele ora para Deus: Senhor, me dá uma bicicleta. Senhor, me dá uma bicicleta. E a oração dele foi longa. Não estou dizendo de tempo, agora, de 1 hora, meia hora, não. Todos os dias: Senhor, me dá uma bicicleta. E passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e nada. Quarto mês, nada. Quinto mês, nada. Sexto mês, a bicicleta chegou? Não. Aí ele foi para o Senhor, sabe de que forma agora? Senhor, fala comigo, porque o Senhor não me deu a bicicleta ainda. Eu estou em pecado, o que está acontecendo?
E o Senhor fala com ele em uma visão: não pude te dar a bicicleta até agora, porque você não especificou para mim o modelo da sua bicicleta, a cor da sua bicicleta, o jeito que você quer a sua bicicleta. Porque se eu te desse qualquer coisa, depois você ia falar assim: olha aí, eu pedi uma bicicleta para Deus, me deu esse trem aqui. Está entendendo? Eu pedi um marido para Deus, mas olha o tribufu. Pediu uma mulher para Deus, mas misericórdia, não era assim, né, Senhor? Talvez o diabo escutou a oração, botou alguém lá. Oh, Jesus amado. Escuta, querido, eu sei que não tem esses casos aqui dentro, mas pelo amor de Deus. Ele falou: então é assim, Deus? É assim, meu filho. Ele foi orar: Senhor, eu quero uma bicicleta de cor vermelha, eu quero que tenha 10 marchas, eu quero ter um bagageiro na frente, porque eu já estou carregando coisas aqui, eu quero uma bicicleta bonita, assim, tarará, tarará. Ele conta que um dia alguém ofereceu a bicicleta para ele, e quando ele viu a bicicleta, ele pensou: meu Deus, eu não vou ter dinheiro para pagar, porque essa bicicleta vai além das minhas expectativas, é tudo que eu pedi, mas é zero. E quando ele conversa com a pessoa, fala assim: não, eu não vou te vender, eu senti no coração de te dar essa bicicleta, eu estou mudando e eu quero dar essa bicicleta para você, do jeitinho que ele pediu. Senhor, não vou dizer que é só eu e ele sabe. Senhor, eu quero vender 100 mil esse mês, livre, eu quero vender 100 mil. Eu faço uma pergunta para toda a igreja: Deus pode aumentar a clientela de um empresário para ele vender 100 mil ou mais do que isso todo mês? Sim ou não? Pode, querido, lógico que pode. Mas como é que vai ser a oração? Senhor, eu só quero 100 mil e pronto? Não. Senhor, me ensina a ser um bom administrador daqui para frente. Me mostra onde eu estou travando a minha própria loja, meu próprio negócio, minha própria empresa. Me mostra onde eu estou travando. Me mostra, Senhor, novos produtos para que eu possa colocar. Me mostra, Senhor, eu quero uma direção que venha do seu altar, porque eu quero isso. Especifica, e Deus vai te dar a direção. Então você começará, aleluia, a progredir, crescer. As pessoas olharão, vai falar: sabe o quê? Deus está abençoando ele. Não. Está traficando. As primeiras coisas que o invejoso fala de nós: está traficando, está roubando. Mas depois vão olhar e saber aonde você está indo, como foi mudada a sua vida, onde você frequenta, e vão perguntar: você é crente? Você fala com muito orgulho: não sou crente não, rapaz, eu sou cristão, nascido de novo pela palavra, renovado pelo Espírito Santo, aleluia. Eu me tornei herdeiro de Deus pela sua bondade e misericórdia. Por isso que minha vida está subindo, por isso que meus negócios estão dando certo, porque eu sou herdeiro de Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia. A sua visão e o seu posicionamento irá definir suas conquistas. Diga comigo: a minha visão e o meu posicionamento irá definir, bata no peito, as minhas conquistas. Eu nunca vi ninguém sem visão ou posicionamento conquistar alguma coisa. Eu nunca vi. Eles deixam aí um dia após o outro acontecendo. Tem gente assim ou não tem? Tinha um amigo meu, se me assistir não tem problema não, vou falar mal de você não. Meu presbítero, antes da gente se converter, ele tinha ganho a semana dele. Por exemplo, calcular no valor de hoje lá em Rio Preto, um pedreiro, entre 350 e 450 o dia. Escuta, pegava o dinheiro na sexta-feira. E aí alguém chegava nele: ô Disseu, vamos lá, pá,
Zona Norte, zona do Meretriz. Uai, vamos? Era gago. E alguém mais racional chegava nele. Disseu, mas você vai lá com esse dinheiro no bolso, você vai voltar sem nada. E segunda-feira? Segunda-feira, nós vemos o que faz. Segunda-feira, aí nós vemos o que faz. Quem está me entendendo? Muita gente vive desse jeito, sem planejamento. Aí não tem jeito, sem visão nenhuma para chegar a um ponto. Não tem posicionamento, não define nada do que quer. E como é que essa pessoa vai chegar a algum lugar? Dificilmente, escuta bem, dificilmente eu compro um sapato, uma roupa para mim, só porque eu achei bonita na luz da vitrine. Tira ela de lá para ver como é que ela fica. As cores da vitrine é ilusão. Quem já reparou isso? Você tira de lá, leva para um lugar mais escurinho, olha para a roupa de novo. Parece que ela não é tão linda como você viu na vitrine. Alguém já fez esse teste? Obrigado. Algumas pessoas. Então, quando você vai ver alguma coisa, nunca vai de supetão. Passando aqui na rua, olhou para a vitrine. Entra para dentro. Não precisa da sandália, mas compra. Não precisa da roupa, da blusa, da saia, da calça ou da camisa, mas compra. Porque naquela hora o espírito do consumismo tomou a sua mente. E você vai gastar, fazer uma dívida que você não precisava fazer. Conhece alguém assim? Por favor, só não cutuca alguém do lado, não denuncia não. Poxa vida, toda a cidade aqui. Você conhece alguém assim? Já viu alguém assim que gasta por impulso? Quem aí já viu alguém assim? Não precisa falar que é você não. Já viu? Aham. Meu irmão, meu irmão, como que essa pessoa vai alcançar um lugar legal na sua vida, se não há uma administração, se não tem domínio próprio, princípio de sucesso, domínio próprio? Como é que vamos chegar a um determinado lugar, se não temos esses controles dentro de nós? Amém, amados? Tem pessoas que não vê a hora de pagar a fatura para voltar a gastar. Tem pessoas que vai lá, parcela a fatura porque não pagou no dia, vai lá, parcela em 10 vezes, aí o limite volta, vai lá e continua gastando. Irmão, isso é loucura, sim ou não? Isso é loucura. Por que é loucura? Se não deu conta de pagar a fatura anterior, dividiu em 10, agora vai lá gastar de novo, não vai dar conta de pagar a parcela que foi acertada lá, e nem aquilo que gastou no mês, não vai dar conta, e vai virar uma bola de... Pastor, o senhor olha para mim, o diabo, pastor, ai o diabo. Diabo? O diabo tem nome próprio. O diabo tem nome próprio. Chama Zé, João, Antônio, Joaquim. Porque é o nome que está lá no cartão, é o nome que está lá na promissória. Lá não tem nome Jesus de Nazaré. Ou tem? Ô irmão, você é ou era gerente? Já aposentou? Não sei. É gerente ainda? Não, se você der alguém aqui, faz de conta que você não viu, tá? Tem crente que não paga a conta? Pouco ou muito? Dos 100%, uns 40%? Menos. Oh, aleluia! Missionária, tem crente que não paga a conta lá na escola? Meu Deus, 70! O crente briga com você, te xinga.
Olha, o irmão que está aqui filmando, ele foi cobrar alguém aí, do alto escalão da igreja. Aí chegou lá, 3 vezes, o cara falou assim: você tem que me respeitar, rapaz, ficar me cobrando aqui, eu sou pastor. Eu sou pastor. Aí o irmão aqui quase levou uma cacetada na cabeça, sabe por quê? Uai, mas você sendo pastor, você tinha que ser exemplo, não é, caramba, como é que faz? Aí a igreja de Jesus Cristo fica difamada por não cumprirmos princípios. Sim ou não? Querido, se eu quero chegar a algum lugar, eu vou ter que alinhar a minha vida. Eu vou ter que alinhar a minha vida em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma pergunta e vou mostrar para você. Não vou fazer a pergunta agora. O processo é tão importante quanto o destino, ou não? Para eu alcançar X, eu preciso investir muito aqui no processo e suportar o processo para que eu alcance o meu destino com honra. Sim ou não? Eu não posso dar mole para mim. Eu não posso dar mole para os meus sonhos, sabe? Que é agora. Não. Eu preciso cumprir etapas, que é o propósito que eu estou ali olhando. Eu preciso caminhar. Há uma frase que diz que a caminhada, ela causa feridas, mas quando a gente cumpre o propósito, alcançando o destino, isso nos cura. Louvado seja Deus. Amém, amados? Então, se eu creio que o meu Deus é o que está olhando para mim todo o tempo, o que é que Ele está olhando em mim? A sinceridade do meu coração, a minha honestidade com as pessoas aí fora, como é que eu invisto, como é que eu aplico. E Ele vai dizer: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito. Como é que Deus vai te dar muito se você não administra o pouco que você tem hoje? Talvez o pensamento máximo, só um exemplo, tá, gente? Você está aqui pensando: meu Deus, a hora que eu ter dinheiro, eu vou comprar o carrão, eu só vou viajar de avião, não vou nem parar mais na Cacilândia, eu vou para lá, vou para cá. Mas não pensou em ajudar ninguém, não pensou em investir o que ganhou para que aquilo não acabe. Mas o pensamento é gastar. E se você não é fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Alguém me entendeu aí? Você está numa campanha aprendendo a ser, para depois ter. Amém, amados? Você está aprendendo a ser para depois ter. Nos convertemos. E o Dirceu, esse que eu falei agora há pouco, foi congregar numa denominação e tal, passou muito tempo. Ele chegou e falou: eu vou congregar com você. Não é assim que funciona não, volta lá para a sua igreja. Não, mas não quero saber, volta lá para a sua igreja. Nós somos amigos, mas eu tenho princípios, eu tenho ética, volta lá. E ele voltou para a igreja dele. Passou um tempo, uns 2 meses, ele voltou de novo. Falou assim: você, pastor Celino, querendo ou não querendo, eu vou ficar aqui, a não ser se você pegar teus obreiros e me botar para fora. Eu falei: irmão, nessa condição não tem mais nada o que fazer contigo. Ele falou assim: tem sim. Eu falei: qual é a condição? Me receba como teu membro. Falei: caramba. Recebi ele. Ele morava numa casinha bem ruinzinha, mas ruinzinha mesmo, baixinha, devendo STC, Serasa, devendo para os outros na cidade lá, no bairro. Crente, já há tempo. E quando ele chegou na igreja, ele começou a aprender certos princípios que eu estou ensinando aqui nessa noite para você, hoje no quarto dia, ensinando para você. O Dirceu, ele vai vir aqui, você vai ver, ele vai te contar isso pessoalmente. O Dirceu, em pouco tempo, ele quitou as contas dele. Empreiteiro, pedreiro, e fazendo essa burrada da vida, gastando mais do que ganhava.
aprendeu a administrar. Passou-se um ano. Chegou em mim e falou assim: vamos jantar? Eu olhei para a cara dele e falei: uai, jantar? Aham. Quero pagar um jantar para você, para a pastora. Falei: bora? E fomos em um dos restaurantes top lá de Rio Preto. Jantamos. E no final de tudo, ele olhou para minha cara e falou assim: estende a mão. Virou adivinho, vai ler minha mão, aí. Ele botou um dinheiro na minha mão, olhando meus olhos, botou um dinheiro na minha mão. Eu falei: o que você está fazendo, menino? Abençoando quem me abençoa. Não estou mandando você fazer isso não, estou te contando um testemunho. Abençoando quem me abençoa. Minha vida estava travada até agora. Quantos anos sem conhecer princípios? Quantos anos sem aplicar os princípios de Deus na minha vida? Quantos anos eu devendo, preso e humilhado? E em tão pouco tempo Deus mudou meu cativeiro por aplicar a palavra em minha vida, na minha casa. Irmãos, não é pouco dinheiro para aquela época, mano. Se são 12 aqui, isso vai ter uns 17 anos atrás. Hora que nós fomos embora, eu fui contar o dinheiro, tinha R$800. Era uma grana. Sim ou não? R$800. A partir daquele dia, todo mês, ele tirava esse valor, um pouco mais talvez, para me dar, me abençoar. Dirceu, você não está fazendo doidura na sua vida? Ele falou: não, doidura eu já fiz no passado. Agora eu sei aonde eu estou plantando, eu sei onde eu estou investindo. Irmão, ele comprou uma chácara, fez uma mansão naquela chácara, fez outra mansão dentro do bairro. Irmão, só para você ter uma noçãozinha, há uns, que eu estou sabendo, há uns 6 meses atrás, o dízimo dele, da esposa dele lá na igreja, não nossa, outra, ele congrega em outra igreja hoje, não na nossa igreja, mas o dízimo dele, há uns 6 meses atrás, foi de R$25 mil. Eu queria ter ele aqui, viu? 25 mil reais. Aí vieram meus irmãos aqui, final, e nem me lembro mais quando foi que eles vieram, cantou aqui. Eu falei de 6 meses atrás. Agora meu irmão veio aqui, congregam juntos, a gente batendo papo, perguntando. Ele falou assim: você não tem noção do que Deus tem feito na vida daquele homem. Não dá nem para falar para você que eu não tenho certeza do quanto que ele dizima na igreja hoje. Escuta, querido, dizimar é um princípio para destravar a sua vida financeira. Amém, amados? Dizimar é um princípio. Pastor, mas eu não estou tendo. Querido, se você não está tendo é uma coisa, mas se você tem e tem outras prioridades, então nessa área você vai ter que se converter para ser fiel a Deus. É um princípio que destrava a sua vida financeira. Porque Deus falou: traga. E você trazendo, as bênçãos do céu vai descer sobre a sua vida. Amém, amados? Lembra da bicicleta do japonês? Não, do coreano, lembra? Eu quero só ler esse versículo, o que realmente importa para você. Provérbios 4, 23. Eu quero ler novamente com você. Nós já lemos e eu quero ler novamente. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Louvado seja Deus. Não deixe o seu coração te enganar. Jeremias 17 vai dizer que o seu coração, nosso coração é enganoso, mentiroso. Sim ou não? Então, quando você se levar ou deixar se levar somente pelas suas emoções e não pela sua inteligência, dificilmente você vai alcançar o lugar desejado. Mas quando você administra a sua vida pelos princípios da palavra de Deus, pela palavra de Deus, você vai passar pelo processo, mas vai alcançar o seu destino em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. É muito
muito sério que eu estou falando com vocês nesses dias de campanha. Eu não vou mudar o ritmo. Sabe por que eu não vou mudar o ritmo? Porque de tudo que eu falei, repito algumas coisas no culto seguinte, para entrar aqui na sua cachola. Mas preste bem atenção, só como exemplo, tá, gente? Talvez o Malta não precise tanto do que eu estou ensinando. Já aprendeu na prática, na dor, no sofrimento. Mas tem muita gente aqui que precisa aprender. E tem muita gente que Deus já mudou o cativeiro aqui dentro. Aí eu pergunto, são gratos? Muita gente que Deus mudou o cativeiro aqui, curou pessoas, transformou a vida financeira. Aí eu pergunto, são gratos? Não estou jogando em rosto, só estou dizendo para você obedecer princípios, se você quiser que a sua vida continue sendo abençoada, para que ela saia dessa condição de paralisia e comece a decolar novamente em nome do Senhor Jesus. Eu sei de uma coisa, eu não abro mão do que foi colocado aqui dentro. Eu tenho heranças e promessas retidas em mês de abril, início do calendário judaico. Eu tenho bênçãos, eu tenho herança, eu tenho promessas para ser liberadas, mas precisam alinhar com os meus princípios, precisam buscar a minha face, e eu então liberarei. Louvado seja o Senhor. O que é mais importante na sua vida? Feche seus olhos. Feche seus olhos. O que é mais importante na tua vida? O que é mais importante para você hoje? O que é mais importante para você daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Pai, em nome de Jesus, nós estamos colocando a tua igreja diante dos teus olhos. Eu estou colocando a tua igreja diante da sua majestade. Eu estou colocando a tua igreja, Senhor, diante da sua bondade e misericórdia. Eu estou colocando a tua igreja, Pai, ó Deus, diante, Senhor, não de possibilidades, mas estou colocando a tua igreja diante das tuas promessas, diante da tua palavra. Papai querido, tem pessoas que estão desenterrando sonhos aqui, tem pessoas que estão voltando a sonhar, tem pessoas que estão voltando a planejar o seu futuro, tem pessoas que estão planejando, meu Deus, coisas lindas e maravilhosas. Tem pessoas que já estão se vendo em uma nova profissão, tem pessoas que já estão se vendo em novos investimentos, tem pessoas que estão se vendo, meu Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, em um casamento blindado pela tua palavra e sendo felizes. Tem pessoas que já estão vendo os seus filhos sendo regenerados pela tua palavra, por causa da oração que estão fazendo. Tem pessoas que estão orando por cura e já estão se vendo curados. Tem pessoas que estão orando, meu Deus querido, ó Pai, para novas oportunidades acontecerem. E eu profetizo tudo isso hoje, Pai, nesse 4º dia na vida dessas pessoas. Eu estou aqui para declarar, ó Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra, ó Deus amados, Deus amado, que não haverá nenhuma retaliação contra esses que estão aqui debaixo do sangue de Jesus. Ó Papai, não haverá nenhuma retaliação contra a vida deles, ó Pai querido, do inferno não prevalecerá nenhuma ferramenta contra a tua igreja, contra esses que são determinados, contra esses, meu Deus, que são focados. Não haverá nenhuma maldição, ó meu Deus querido, capaz de paralisar os seus sonhos, de paralisar os seus projetos. Não haverá. Eu declaro agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro agora restauração da sua fé, restauração do seu ânimo, restauração da sua força, restauração agora do seu casamento, restauração da sua vida financeira,
Eu declaro agora em nome de Jesus, haverá portas abertas, haverá novas oportunidades, haverá uma saúde descendo para o teu corpo aqui agora. Em nome de Jesus eu já profetizo que há essa cura chegando em você agora, aonde você está aí, agora em nome de Jesus. Eu estou declarando agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que haverá uma unção de prosperidade na vida daquele que crê. Haverá uma unção de prosperidade financeira, oh, em nome do Senhor Jesus, na vida daquele que está agora aplicando a sua fé, esperando agora a resposta de Deus. Não irá desistir do propósito, oh, aleluia. Então, meu Deus querido, nós vamos caminhar no propósito até alcançar o nosso destino, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Senhor, sem perder o alvo do destino final, do destino supremo, que é estar na tua glória para sempre, reinando com o Senhor, oh aleluia, sermos arrebatados. Esse é o nosso maior propósito, esse é o nosso principal destino. Oh Deus, que nada nesse mundo nos tire, Senhor, desse foco da salvação, nem dinheiro, nem conquistas materiais, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu declaro, Senhor, agora, todo espírito de miséria que foi enviado para essa casa, que foi enviado para esse casal, eu te ordeno agora, saia em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade que foi enviado para essa pessoa, para essa família agora, saia em nome do Senhor Jesus. Senhor amado, todo espírito de doenças e enfermidades, eu repreendo agora, sai agora, sai agora, sai agora, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Todo medo, Senhor, dúvida de não dar certo, todo medo dessa pessoa continuar caminhando, espírito do medo e da dúvida, sai daí agora, sai agora em nome de Jesus. E eu declaro agora que todos aqueles que estão crendo comigo começarão a ter no seu mais íntimo do coração, da sua mente, na sabedoria, o espírito da sabedoria do Senhor trabalhará agora, a partir de agora, nessas pessoas, trazendo ousadia, trazendo coragem, trazendo, ó Deus querido, visão aberta, ensinando, Senhor, novas conquistas, ensinando, meu Deus querido, tudo o que é preciso aprender para vencer. Eu declaro que isso será entregue a partir desta noite na vida dessas pessoas. O Espírito Santo de Deus, oh aleluia, eu profetizo agora, o Espírito Santo de Deus, o capacitador, o ajudador, aquele que abre a visão, eu profetizo sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus, que te ajudará, te fortalecerá, te ensinará a batalhar e conquistar, em o nome de Jesus Cristo, para a glória dele. Amém? Se você crê, aplauda Jesus com alegria, com bastante alegria. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nos últimos dias o amor se esfriaria, muitos se ausentariam da casa do Senhor. Não permita isso acontecer com você, porque nós estamos vendo muita gente desviado de todas as denominações, se ausentando da presença de Deus por causa de uma dificuldade ou uma outra coisa qualquer. Não se afaste, estamos chegando na hora final. Não estou dizendo para você ter medo, mas só estou dizendo para você se preparar. Amém, amados? Vou fazer uma pergunta, você não é obrigado a fazer ou entrar nessa visão. Na terça-feira passada eu falei de uma oferta voluntária, entregamos uns envelopes. Portanto, parece que algumas pessoas não pegaram.
eu quero perguntar se tem alguém que quer fazer uma oferta voluntária. Você vai decidir quanto você vai ofertar no último dia dessa campanha, quebrando barreiras, quebrando medo, desafiando a sua fé. Quase que entrou um bichinho aqui. Tem alguém que não pegou e gostaria de pegar esse envelope para daqui 3 terça-feira para frente ainda trazer uma oferta que você vai determinar o valor? Tem alguém que não pegou e quer pegar hoje? Levanta a mão aí. Lá atrás tem 2 pessoas, aqui mais uma, 3. Diz que ficaram, aqui mais uma, 4. A Yasmin sentada, 5. Então note bem, eu não estou falando qual o valor da sua oferta, estou? Você decide, amém? Aqui desse lado todos pegaram, aqui desse lado todos já pegaram também, amém, amados? Glória a Deus. Preste bem atenção no que eu estou falando. Você não é obrigado, mas o que nós estamos fazendo aqui também não deixa de ser um voto, amém? Ninguém é obrigado a votar, mas depois que vota é obrigado a cumprir, amém, amados? Então, em nome de Jesus, pega isso para a sua vida. Eu sei que Deus tem algo muito grande até o final dessa campanha. Eu sei que Deus tem, mas não vai depender nem de mim nem dele. Vai depender do nosso, do seu, do nosso posicionamento. Se você parou de orar de manhã cedo, na terça-feira que você fez o voto, se você parou de ler pelo menos 2, 3 versículos no dia de terça-feira, se você não jejuou, só jejuou o primeiro dia, esqueceu, peça perdão para Deus e volte a praticar o jejum das terças-feiras, a oração e a meditação das terças-feiras de manhã. Volte a praticar. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Tudo aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Mas se você não cumprir, Deus vai dizer na sua palavra, 2 Timóteo, eu esqueci o capítulo, que Deus é inflexível. Salmo 18 vai dizer também que Deus é implacável. Então, querido, se nós fizermos um voto, cumpra ele. Se você quer as coisas dormindo e cochilando, esquece. Todo mundo paga um preço para alcançar um ponto, sim ou não? Que dirá na presença de Deus? A gente quer que Deus faça tudo e nós não fazemos nada. Ah, pastor, tudo está feito. Mas Ele manda você buscar Ele, orando, jejuando, meditando a sua palavra. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, sim ou não? Aí Ele vai falar, eu amo os que me amam. Quem ama quer estar perto, sim ou não? Deus quer estar perto de você porque Ele te ama. Mas e se Ele for rejeitado? Pense nisso. Pai, em nome de Jesus, eu despeço a tua igreja debaixo da graça, debaixo da proteção do sangue precioso de Jesus, e declaro que esta semana ainda acontecerá muitas surpresas boas na vida desses irmãos e irmãs, dessas pessoas que entraram nesse templo aqui hoje. Eu profetizo para a tua glória, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor.